Tem noites que nos marcam de um jeito impossível de esquecer. São aquelas em que o instinto grita, os sentidos ficam à flor da pele e algo no ar nos diz que estamos prestes a cruzar um limite invisível. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, por mais que tudo pareça normal, há algo errado. Algo que não conseguimos nomear de imediato, mas que se torna impossível de ignorar. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias. Seja arrumando a casa, preparando uma refeição, ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Relato 1. Faz poucos meses que tudo aconteceu, mas ainda fico tenso toda vez que lembro daquela madrugada. Meu nome é Gustavo e sou de São Paulo. Trabalho como motorista de aplicativo há mais de 2 anos e já passei por várias situações estranhas, mas nada se compara ao que vou relatar agora. Se eu não tivesse vivido isso, provavelmente não acreditaria em metade do que aconteceu. Não sou do tipo que se impressiona fácil. Afinal, já levei passageiro brigando ao telefone, gente que passou mal e vomitou no banco de trás, e até casal discutindo feio, quase se pegando na porrada no meu carro. Mas naquela noite chuvosa, algo muito diferente aconteceu. Foi como um pressentimento de que eu estava encrencado, antes mesmo de o passageiro entrar no carro. E eu deveria ter confiado nesse meu instinto. Era por volta das 2 da manhã e a chuva caía com tanta força que eu mal conseguia enxergar a faixa da pista. Meu último passageiro havia acabado de sair e pensei seriamente em encerrar o aplicativo e ir para casa. Mas decidi tentar mais uma corrida. Foi então que recebi a solicitação, vinda de um hospital perto do centro. Geralmente corridas de hospital em plena madrugada me deixam apreensivo, mas aceitei sem pensar muito. Eu estava cansado, mas precisava daquele dinheiro extra. Quem trabalha como motorista de aplicativo vai me entender. Quando cheguei à entrada, o lugar estava praticamente deserto, só com um vigia na portaria que me olhava desconfiado. Ainda assim, esperei alguns minutos até ver um homem sair apressado. Ele vestia uma camisa meio rasgada, pingando água da chuva e parecendo bastante agitado. Entrou no carro sem dizer uma palavra, só me fitou pelo retrovisor com um olhar que me deixou desconfortável. Quando ele se sentou no banco de trás, senti um cheiro estranho de álcool, misturado com algo que só depois percebi que era sangue seco. Na hora, me perguntei se ele estava machucado ou se tinha passado por algum procedimento no hospital. Tentei puxar conversa, perguntando se estava tudo bem ou se ele precisava de alguma ajuda, mas a única resposta que obtive foram algumas frases sem muito significado, tão baixas que eram quase imperceptíveis. Você acredita que toda culpa pode ser justificada? Já se perguntou se alguém merece pagar pelo que fez sem nem saber o que fez? A maneira como ele falava era desconexa, mas carregada de uma angústia que me arrepiava. Comecei a ficar ansioso, olhando para os lados, sem saber se o levava para o lugar de destino, que ficava a cerca de 2 horas dali, ou se ligava para a polícia. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria agravar a situação, já que ele parecia fora de si. Enquanto seguíamos pela avenida alagada, percebi que o homem tremia e apertava as mãos uma contra a outra com força. A cada farol vermelho, ele olhava em volta, como se estivesse fugindo de alguma coisa ou de alguém. A chuva batia forte no teto e o barulho se misturava aos relâmpagos que iluminavam o interior do carro de forma sinistra. Tentei manter a calma, mas meu coração disparava e eu sentia um suor escorrendo pela nuca. Em certo momento, ele inclinou-se para a frente e perguntou com a voz rouca: "Você acha que é possível espiar os erros de outra pessoa?" Fiquei tão confuso que precisei de alguns segundos para responder. Só consegui dizer que não entendia o que ele queria dizer. Ele então deu um sorriso torto, quase desesperado, e murmurou que não havia mais tempo. Foi nesse momento que minha percepção da realidade começou a se distorcer completamente. Eu segui dirigindo com as mãos trêmulas no volante, tentando manter a concentração em meio à chuva pesada. O homem continuava inquieto, mexendo-se no banco de trás, murmurando frases desconexas como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. Meu coração palpitava a cada farol, cada esquina deserta, e eu só conseguia rezar para que nada mais estranho acontecesse.
De repente, ele perguntou se eu acreditava em destino, se achava que algumas pessoas nascem marcadas para o mal. Minha voz quase falhou ao responder que não tinha certeza, mas que ninguém nasce completamente condenado. Ele soltou um riso abafado e comentou que existiam pecados que nem mesmo o tempo poderia apagar. Eu tentava pensar em uma forma de encerrar aquela corrida sem chamar a atenção dele, mas não conseguia planejar nada coerente. A certa altura, ele pediu que eu parasse em uma esquina escura próxima a um prédio abandonado. Senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro, mas obedeci, engolindo em seco enquanto estacionava sob uma fraca luz de poste. Ele me olhou pelo retrovisor e sussurrou que precisava pegar algo ali, mas não deixou claro o que seria. Fiquei paralisado por alguns segundos, pois naquele momento me dei conta de que a situação estava completamente fora do normal. Foi então que ele abriu a porta devagar, olhando para os lados como um animal acuado, e saiu sob a chuva torrencial. Quando ele fechou a porta, não esperei nem 5 segundos e acelerei o carro. Eu precisava de dinheiro, sim, mas seria muito burro a ponto de fazer qualquer coisa por isso. Minha vida vale mais do que alguns trocados. Parti dali sem olhar no retrovisor. Não queria. Não podia pensar naquele homem parado sob a chuva. Minhas mãos ainda tremiam e uma porção de perguntas rodava na minha cabeça. O que ele estava fazendo naquele prédio abandonado? Por que falava sobre culpa e todas aquelas coisas? E, acima de tudo, por que diabos eu não tinha chamado a polícia? Quando cheguei em casa, só conseguia sentir o peso de tudo. Tentei dormir, mas foi inútil. Acordei algumas vezes após alguns pesadelos. O cheiro de sangue ainda era forte na minha mente, e a voz dele se repetindo na minha cabeça, cheia de frases desconexas que agora pareciam fazer sentido e, ao mesmo tempo, nenhum. No dia seguinte, tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas qualquer buzina, qualquer barulho mais alto, me fazia lembrar. Pensei em ligar para alguém, contar tudo, mas e se achassem que eu estava louco? Ou pior, e se isso me envolvesse em algo muito maior do que eu podia lidar? No fundo, só queria esquecer, mas não dava. 2 dias depois, parei num posto para abastecer. Entrei na loja de conveniência e, enquanto esperava, vi uma reportagem na TV sobre um homem que tinha desaparecido do hospital naquela mesma madrugada. Diziam que ele já tinha um histórico complicado, um acidente grave, a morte de um familiar, e que há semanas apresentava comportamento suicida. A polícia suspeitava que ele tivesse fugido ou surtado. Mencionaram que alguém o viu perto de um edifício abandonado numa área escura da cidade. Meu estômago revirou. Era ele. Só podia ser ele. E então, tudo fez sentido. Ele não falava sobre culpa à toa. Naquele instante, senti um aperto no peito. Será que eu podia ter feito algo? Ter ajudado? Ou se tivesse feito isso, talvez fosse meu nome aparecendo nos jornais. A verdade, por mais que doa admitir, é que o medo me venceu. E isso pode ter sido bom. Eu não sei se teria saído inteiro daquela história. Acho que é isso. Ser motorista significa estar exposto a muita gente estranha, quase diariamente. Relato 2. Faz mais ou menos uns 6 meses que comprei uma casa pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena com pouco mais de 20.000 habitantes. Na época, eu queria um lugar sossegado, mais próximo da natureza, longe da correria de Porto Alegre, onde vivia antes. Não sou de me impressionar com superstições, nem de ficar imaginando coisas sobrenaturais. Pensei 1000 vezes antes de escrever isso, temendo passar por louca ou exagerada. Ainda assim, preciso tirar esse peso do peito. Espero que quem escute possa entender o que aconteceu e me dizer se já passou por algo parecido. Meu nome é Rebeca, tenho 32 anos e sou professora de artes. Na época em que comprei a casa, tinha acabado de me separar e queria recomeçar a vida em um lugar tranquilo, onde pudesse respirar ar puro e pintar sem tantas distrações. Nunca fui ligada em fofocas de cidade pequena, mas logo que me mudei, vizinhos vieram perguntar sobre quem eu era e por que eu havia me mudado. Um senhor em especial, o senhor Afonso, que mora ali perto, apareceu nos primeiros dias para se apresentar. Ele parecia amigável, mas tinha um ar sério demais, como se sempre estivesse prestes a contar algum segredo importante. No começo da conversa, o senhor Afonso foi bem educado. Perguntou de onde eu vinha, se a mudança tinha sido tranquila.
aquela coisa de sempre. Mas quando eu disse que pretendia passar bastante tempo sozinha, ele me olhou de um jeito meio estranho. Então, jogou uma frase enigmática que me deixou perturbada na hora. Achei que talvez ele estivesse me alertando sobre algum barulho comum da região, tipo animais silvestres ou rajadas de vento forte na mata, mas o tom dele foi diferente, quase um aviso sério e sombrio. Não confia em tudo que você ouve à noite por aqui, moça, disse ele. Depois disso, ele se despediu e me deixou sozinha, sem dar muitas explicações. Aquela frase me deu um calafrio imediato, e eu não sabia se deveria rir ou levar a sério. Fiquei sem reação. Apenas assenti e me despedi. Pensei que ele talvez estivesse exagerando, mas não demoraria para eu entender que não era bem assim. Naquela semana choveu bastante, e numa das noites veio uma tempestade daquelas de assustar. Eu sempre gostei do som da chuva batendo no telhado, pois me traz uma certa paz, mas naquela noite algo estava esquisito. Já passava da meia-noite e eu não conseguia dormir direito por causa dos trovões e dos relâmpagos. Foi então que ouvi passos vindos do sótão, bem acima do meu quarto. No começo pensei que pudesse ser apenas uma impressão, um estalar da estrutura de madeira por causa da tempestade, só que os sons pareciam muito ritmados, como se alguém estivesse andando lá em cima. O pior é que, pelo que eu sabia, aquela parte da casa estava completamente vazia, sem móveis ou qualquer outra coisa que pudesse produzir aquele tipo de barulho. Eu não consegui dormir o resto da noite. Fiquei só me encolhendo na cama, olhando para o teto e tentando ignorar os barulhos que se moviam de um canto a outro. Lá pelas 4 horas da manhã, tudo silenciou de repente. Quando finalmente amanheceu, levantei com o coração disparado e fui direto procurar a entrada do sótão, pois queria descobrir a origem dos ruídos. Para a minha surpresa, não tinha nada solto ou caído, nenhuma tábua fora do lugar. Só um cheiro forte de poeira que subia quando eu pisava no chão velho de madeira. A camada cheia de poeira parecia intocada, exceto por algumas marcas de pegadas descalças. Eram bem definidas, como se alguém realmente tivesse andado por ali sem sapatos. A princípio, pensei que poderia ser algum animal, mas as marcas tinham formato humano. O detalhe mais bizarro é que elas simplesmente terminavam no meio do sótão, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Não havia rastro para uma janela ou para a porta de saída. Fiquei paralisada, sentindo um frio subir pelas minhas costas enquanto tentava entender aquilo. Desci do sótão com um nó na garganta e fui tomar um banho para tentar me acalmar. Meus pensamentos não paravam. Relembrava a frase do Sr. Afonso, tentando entender por que ele havia me alertado daquela forma. Será que ele já sabia de algo que acontecia naquela casa? Fui para o banho e, enquanto a água quente caía, tentei encontrar explicações lógicas. Mas cada hipótese me deixava mais confusa e aflita. Não confie em tudo que você ouve à noite. Aquilo martelava na minha cabeça sem parar. Eu repetia aquelas palavras tentando encontrar algum sentido. Cada vez que pensava nelas, mais eu me convencia de que havia algo muito estranho acontecendo. Resolvi que precisava conversar com o Sr. Afonso o quanto antes. Ele era o único que poderia me dar alguma pista sobre o que acontecia. Assim que terminei o banho, me arrumei e saí em direção à casa dele, que ficava a umas 3 ruas de distância. O caminho era bem tranquilo, com casas espaçadas e uma vista bonita das montanhas ao longe. Mesmo assim, eu sentia um peso no peito, uma angústia que não combinava com o lugar tranquilo. Cada passo me parecia mais lento, como se eu estivesse empurrando o próprio medo à minha frente. Quando cheguei à casa dele, bati palmas e esperei, mas ninguém atendeu. Esperei uns bons minutos, sem ouvir nenhum barulho lá dentro. Tive a ideia de perguntar a um morador que passava se sabia onde o Sr. Afonso estava, mas o rapaz só deu de ombros. Fui até a vendinha da esquina, mas ninguém parecia saber do paradeiro dele. O velho costuma sumir de vez em quando, disseram. Aquela resposta não me trazia conforto algum. Com a frustração crescendo, voltei para minha casa ainda mais preocupada, sem saber se eu realmente queria descobrir o que estava por trás daqueles passos no sótão. Fui me deitar, mas o sono teimava em não chegar. A noite seguinte trouxe outra tempestade, tão forte quanto a anterior. Me tranquei no meu quarto, acendi um abajur e tentei ler alguma coisa para distrair a mente. Assim que os relâmpagos começaram a estalar no céu, ouvi novamente os passos no sótão. Dessa vez pareciam mais ritmados,
como se houvesse 2 ou 3 pessoas andando lá em cima. Meu coração disparou a ponto de eu sentir o pulsar no pescoço. Segurei o celular na mão, mas não tinha coragem de ligar para a polícia e explicar uma história tão esquisita. Eu respirava fundo, tentando me manter calma enquanto os passos iam de um lado para o outro, cada vez mais fortes. Era impossível continuar fingindo que fosse apenas estalos na madeira. Até que, depois de longos minutos, o barulho parou. No dia seguinte, por pura coincidência ou não, encontrei o Sr. Afonso na rua de cima. Ele parecia ainda mais sério do que antes. Contei o que vinha acontecendo e perguntei, quase suplicando se ele sabia de alguma história daquela casa. Ele hesitou, olhou ao redor como se temesse ser ouvido e então me deu uma resposta que me deixou com o estômago embrulhado. Gente demais já perdeu o juízo nessa casa, menina. Se fosse você, rezava para esses barulhos serem só da sua cabeça. Tentei pressioná-lo para falar mais, mas ele se despediu e foi embora, me deixando com a sensação de que eu precisava descobrir sozinha a verdade. Ainda assim, aquelas poucas palavras dele foram suficientes para me tirar o sono. Era o aviso mais estranho que já tinham me dado. Fiquei paralisada, com a mente fervilhando de perguntas. E então, ele virou as costas, sem dizer mais nada. Voltei para casa, com aquele aviso se repetindo na minha cabeça. Fiquei um bom tempo andando pelos cômodos, tentando perceber algum sinal de que mais alguém estivesse ali, mas tudo parecia normal. Subi no sótão de novo, mas as marcas de pés descalços tinham sumido ou estavam encobertas por outra camada de poeira. Só que, desta vez, tive a sensação muito forte de que alguém estava parado atrás de mim, me olhando. Quando me virei, não havia nada. Desde então, passei a dormir no sofá da sala. Lá os barulhos são mais baixos e aparentam ser menos frequentes. Fiquei assustada demais para encarar novamente o andar de cima. Até hoje, não sei se os passos que ouço são reais ou fruto da minha mente, mas algo me diz que o Sr. Afonso sabe mais do que contou. E o pior de tudo é que já não confio nem nos meus próprios ouvidos. Relato 3. Meu nome é Tiago e queria compartilhar uma história que me aconteceu há cerca de 6 meses, numa viagem que fiz para o interior de São Paulo. Lembro de cada detalhe, porque até hoje consigo dirigir à noite sem olhar pelo retrovisor a cada minuto. Eu evito falar disso, pois morro de medo de me acharem maluco. Mas quem sabe, se alguém já viveu algo parecido, possa entender o que estou dizendo. Acho que só desabafando vou conseguir dormir mais tranquilo. Tudo começou numa sexta-feira à noite, enquanto eu voltava para casa, depois de visitar minha mãe em Sorocaba. Ela tinha feito uma cirurgia recente e decidi passar alguns dias ao lado dela. O relógio do painel marcava pouco mais de 11 horas da noite e a estrada estava completamente deserta. No meio do trajeto, meu celular tocou. O visor não mostrou número algum, o que me causou uma sensação ruim. Pensei que podia ser algum parente ligando de um telefone público ou sei lá. Atendi. A voz do outro lado era calma, quase fria, e a primeira coisa que disse foi: "Você tem certeza de que seu carro está em boas condições?" Aquilo foi estranho. Parecia uma pergunta genuína, mas quem ligaria àquela hora perguntando algo do tipo? Tentei responder algo como, "Quem fala?" Mas a pessoa repetiu que era melhor eu parar o carro e conferir se estava tudo certo. Confesso que deu um aperto no peito. Não sei se foi intuição ou se a voz soava familiar de alguma maneira, mas tive um pressentimento muito ruim. Resolvi encostar no acostamento, peguei a lanterna do celular e fiz uma checagem rápida nos pneus, no óleo, no motor. Estava tudo normal. A estrada era iluminada só pelos faróis dos poucos carros que passavam, e um vento frio me fez arrepiar da cabeça aos pés. Meio aliviado por não encontrar nada de errado, entrei de volta no carro e tentei retornar a ligação, mas só dava caixa postal. Fiquei uns minutos pensando se devia continuar ou dar meia volta até encontrar um posto 24 horas, mas não enxerguei nenhum ponto de apoio por perto. A estrada era bem erma, então resolvi seguir em frente. Eu já estava quase me convencendo de que se tratava de um trote quando o celular tocou novamente. A mesma voz, só que agora ela parecia meio satisfeita por eu ter parado. Falou algo como: "Você passou por uma placa de ponte agora, não foi? E em breve vai ver um antigo posto de gasolina. Está abandonado, mas cuidado na hora." Bateu o desespero, porque de fato eu tinha acabado de passar por uma placa que indicava uma ponte à frente,
e havia escutado sobre um posto velho desativado alguns quilômetros depois daquele trecho. Meu coração disparou. Olhei pelos espelhos. Tentei ver se algum carro me seguia, mas não tinha uma alma viva na estrada. Perguntei de novo quem estava falando, de onde a pessoa me conhecia, mas só ouvi um riso baixo e um silêncio perturbador. Aquela sensação de estar sendo vigiado foi me deixando muito desconfortável. Não é todo dia que alguém parece saber exatamente onde você está, ainda mais quando não se vê nenhum veículo em volta. Decidi diminuir a velocidade para ver se surgia algum carro atrás, mas continuava sozinho. Pensei em chamar a polícia, só que meu celular começou a oscilar no sinal e eu não conseguia completar nenhuma ligação. Tentei botar uma música no rádio para distrair a mente, mas tudo que consegui foi estática. Uma estática que, de algum jeito, me deixava mais nervoso ainda. Então, a voz ligou outra vez. Eu atendi porque queria uma explicação e acabei ouvindo. Você ainda não percebeu, né? Não é o carro que tem problema. Nesse ponto, minha ansiedade já aumentou. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. A estrada foi ficando ainda mais escura. Os postes de luz eram cada vez mais raros. Num impulso para não enlouquecer, recusei algumas chamadas seguintes. Mas quando finalmente criei coragem para atender de novo, tudo que ouvi do outro lado foi um ruído carregado de chiado. A ligação não caía, mas também não havia voz nenhuma. Só aquele barulho irritante. Olhei para a tela e ele indicava a chamada ativa. Depois de alguns segundos de puro silêncio, a ligação terminou sozinha. O pior é que, mesmo tendo desligado, o rádio do carro começou a sintonizar sozinho em uma frequência estranha. Não sei se foi impressão minha, mas tive a nítida sensação de escutar uma respiração que imitava a minha. Segurei o fôlego e ela parou também. Só que, de repente, outra respiração mais pesada soou por cima, como se tivesse alguém dividindo aquele espaço de ar comigo. Olhei para o banco de trás, completamente assustado, mas não vi nada. A sensação de não estar sozinho ali ficou sufocante. Por reflexo, friei bruscamente, quase no meio da pista. Parei de vez no acostamento de novo. Tentei respirar fundo e dar mais uma olhada no carro. Mas você já deve imaginar, não tinha ninguém lá dentro. Ainda assim, eu jurava sentir uma presença. O rádio continuava com aquele chiado esquisito, alternando entre a minha respiração e essa segunda desconhecida. Tentei falar. Tem alguém aqui? Mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Foi aí que a luz do painel piscou por um segundo, e no reflexo do para-brisa, achei ter visto uma silhueta no banco do passageiro. Virei rápido, mas lá estava vazio. O coração batia tão forte que eu só conseguia pensar em cair fora dali, buscar um lugar movimentado. Segui dirigindo, mas com as mãos suando no volante e mal piscando para não perder nada ao redor. Logo avistei um posto antigo, com as bombas já enferrujadas. Parecia estar fechado havia anos. Mesmo assim, achei que seria mais seguro parar ali do que continuar naquela estrada deserta. Encostei, desliguei o motor e, de repente, o silêncio foi ensurdecedor. Peguei o celular e nada de sinal. Acionei o rádio, mas só tinha mais estática, e o chiado parecia vir de trás do meu banco agora, como se fosse algo mecânico ou uma interferência bizarra. Criei coragem e saí do carro. Iluminei todo o interior com a lanterna do celular. Nada de estranho. Sentei de novo no banco do motorista. Tranquei as portas e tentei me acalmar. Foi quando o celular tocou outra vez, exibindo aquele mesmo número desconhecido. Minha mão tremia, mas atendi. Por alguns instantes, tudo o que ouvi foi um chiado baixo, como se alguém respirasse bem perto do microfone. Então a voz sussurrou: "Olha para o banco de trás." Eu cheguei a virar o rosto, mas obviamente não tinha nada que meus olhos pudessem ver. A voz, no entanto, continuou, parecendo se divertir com meu pavor. "Você não pode ver, mas ele está aí." Não pensei duas vezes. Desliguei o celular, girei a chave na ignição e saí cantando o pneu daquele posto. O rádio continuava com interferência, mas eu não queria mexer em nada, só queria chegar em casa. Dirigi por mais uns 30 minutos até ver as luzes de uma cidade ao longe. Assim que notei movimento, comércios abertos, parei numa lanchonete que ainda funcionava, comprei água e tentei me recuperar do susto. Só então a ligação parou. Até hoje, não tenho uma resposta. Pode ter sido alguém tentando me assustar. Pode ter sido algo além do que consigo entender. Se eu acredito em sobrenatural agora,
Bom, digamos que depois disso não descarto mais nada. Relato 4. Isso que vou contar aconteceu há alguns dias enquanto eu trabalhava como motoboy durante a madrugada. A situação foi tão esquisita que, por mais que eu tente achar uma explicação lógica, sempre sobra uma ponta de dúvida. Meu nome é André e trabalho como motoboy há 7 anos. Geralmente faço entregas durante a noite porque acaba rendendo mais, pois é quando muitos restaurantes 24 horas ficam sem tanta concorrência. Naquela semana, eu estava rodando bastante porque precisava juntar uma grana extra para pagar a revisão da minha moto. Numa quinta-feira, já passava da meia-noite quando o aplicativo tocou. Era um pedido de um restaurante que costuma ter movimento de madrugada. Então não estranhei nada a princípio. O pagamento estava firmado online, o que facilitava tudo, menos um problema para me preocupar no momento. Peguei o pedido e conferi o endereço. Um bairro meio distante da região central, com ruas mais escuras e pouco movimento àquela hora. Já tinha passado por lá outras vezes, mas sempre durante o dia, nunca de madrugada. Lembro que, enquanto pilotava, senti o clima bem diferente. Não havia quase ninguém na rua, só aquele silêncio interrompido pelo ronco da minha moto. À medida que chegava perto, notei que as casas estavam praticamente todas com as luzes apagadas, como se aquele pedaço do bairro estivesse dormindo pesado. Mesmo assim, segui firme, pois queria concluir o serviço rápido e partir para outro pedido. Quando finalmente encontrei o número indicado, reparei que a casa parecia vazia. Janelas fechadas, nenhum carro na garagem e nenhuma luz acesa ali dentro. Cheguei a pensar que tinha digitado o endereço errado no GPS, mas conferi novamente e era exatamente aquele lugar. Toquei a campainha meio inseguro, mas para minha surpresa alguém atendeu rápido. Não foi aquela demora típica de quem está dormindo, foi praticamente imediato. Pela fresta que o homem deixou na porta, vi apenas um rosto calmo, sem muita expressão. Ele pediu que eu deixasse a comida no chão sem sequer abrir o portão. Achei tudo muito esquisito, mas segui o procedimento. Fiz como ele me pediu e coloquei o pacote no chão, encostado na parede perto da porta. Só que antes de me afastar, perguntei se ele podia avaliar a entrega com 5 estrelas, aquele pedido básico que a gente costuma fazer para aumentar a reputação no aplicativo. O homem ficou parado por um segundo, me encarando com uma expressão meio vazia, e então abriu a porta um pouco mais. Foi nessa hora que consegui dar uma espiada lá dentro. Tudo estava muito escuro, mas a pouca iluminação que vinha de um ponto dentro da casa mostrava um corredor completamente vazio, sem nenhum móvel ou decoração nas paredes. Não vi nada que indicasse que alguém morava ali, nem mesmo uma cadeira. Foi o tipo de visão que faz a gente ter certeza de que algo não está certo, mas eu não sabia o que dizer ou fazer. Então fiquei ali, esperando algum sinal de que ele me responderia. Nessa hora, ele soltou o ar como se fosse falar alguma coisa, mas fechou a boca e virou o rosto. Parecia que estava se esforçando para dizer algo e simplesmente não conseguia. O silêncio deu lugar a um clima tenso. Me bateu uma sensação de que eu não deveria estar ali, de que seria mais seguro subir na moto e ir embora. Mas minha curiosidade me segurou por uns instantes, como se eu esperasse entender melhor o que estava acontecendo. Fiquei ali meio desconcertado por alguns segundos, mas acabei dando de ombros e subindo na moto. No caminho de volta, a rua me pareceu ainda mais silenciosa e escura. Cheguei a pensar que aquela estranheza fazia parte de algum tipo de pegadinha ou brincadeira de mau gosto. Tentei não dar muita importância. Afinal, como motoboy, passo por cada situação esquisita que nem me surpreendo tanto. Mas quando parei num semáforo, resolvi conferir o status do pedido no aplicativo, para confirmar se estava tudo certo. E foi aí que tudo desandou de vez. O pedido simplesmente não estava lá. Sumiu do histórico como se nunca tivesse sido feito. Tentei atualizar a página, reiniciei o aplicativo, mas nada aparecia. Era como se tivesse acontecido algum bug ou um problema nos meus dados móveis. Só que todo o resto dos meus pedidos daquela noite continuava normal. Fiquei com um aperto no peito que não sei explicar. Tentei justificar aquilo para mim mesmo, pensando que poderia ser algum erro de sistema, mas me preocupei porque não haveria registro do pagamento nem do tempo de entrega. E, na prática, significava que eu não ia receber por aquele trabalho.
O mais bizarro é que todo o processo havia sido confirmado antes e, inclusive, eu tinha o endereço salvo no GPS. Apaguei do aplicativo, mas o local ainda estava lá no histórico do próprio celular. A cada quilômetro que rodava de volta, mais a minha cabeça tentava entender o que era aquela casa. O porquê de o homem ter atendido tão rápido. Quem pagou a conta se o pedido nem existia no registro? Até hoje não consigo explicar. Quando lembro daquela porta se abrindo lentamente e daquele corredor escuro, meu braço até arrepia e, para ser sincero, não sei se algum dia eu vou ter respostas. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lançamos vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.